Como o presbítero Elano já falou, né, hoje tem um assunto super tranquilo para a gente estudar. E no primeiro momento, a gente pode imaginar que talvez esse assunto seja apenas para aqueles que são liderados, né, e não para a liderança. Mas, na verdade, aqui é um estudo para a igreja, né? Tanto aqueles que lideram, como aqueles que são liderados, aqueles que pastoreiam e aqueles que são pastoreados, tá bom? E aí eu vou convidá-los, nós lemos o texto em Hebreus, capítulo 13, 17, você pode abrir já. Esse é um texto importante, que ele vai servir de base, né, para o nosso estudo. Diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, introdutoriamente, a gente tem esse versículo e a palavra obedecer aqui. É importante que a gente tenha em mente o que ela significa. É deixar-se convencer. Ou seja, aqueles que nos pastoreiam muitas vezes vão atacar os nossos ídolos e muitas vezes nós vamos resistir, né? Pode haver resistência da nossa parte, porque os nossos ídolos estão sendo tirados do centro. Então guarde aqui, obedecer, deixar-se ser convencido ou se convencer-se. E aí nessa relação com a igreja, é muito comum, você pode ter vindo de uma realidade, né, em que vocês viram algumas figuras, né? A gente tem alguns exemplos, talvez você não tenha passado por uma igreja assim, mas você pode ter visto alguns líderes que realmente eles são maiores do que a igreja, né? Então você, quando fala daquela igreja, você se refere ao líder ao invés da igreja de Cristo, né? São pessoas que já têm proeminência. E muitas vezes essas lideranças se aproveitam disso para então fazer exatamente o que eles querem, né? Indo além daquilo que as Escrituras recomendam a liderança no pastoreio da sua igreja. E aí nós temos um dilema aqui, até onde, né, a igreja deve honrar, se submeter, e como que deve ser esse pastoreio, esse cuidado daqueles que nos guiam, né, dos pastores, e aí a nossa realidade do conselho, né, os presbíteros e pastores. Então a questão, ela se impõe, nós temos alguns extremos, e esses extremos, não poucas vezes, nós temos visto em muitas igrejas a rejeição à autoridade. Então, porque eu tenho uma história em que eu passei por uma igreja e nessa igreja nós tínhamos líderes que faziam somente o que eles queriam, ditavam as regras, eles definiam o que a igreja deveria fazer, inclusive o que os membros deveriam fazer, com quem os membros casavam ou não. Então, às vezes, nós temos a tendência de, numa defesa, rejeitar essa autoridade, né? Então, eles resistem à supervisão, por causa exatamente do abuso pastoral, né? Aqueles que lideram, que aproveitam dessa condição para fazer exatamente o que os seus corações mandam, vão além das Escrituras. E aí nós temos uma confusão. Para quem é instruído, até onde eu devo me submeter, ou não a quem está me exortando, me ensinando, e como que eu devo me submeter? É a partir
Eu estou passando aqui, vocês não estão vendo, né? Opa. Aí, ó. Desculpa, irmãos. Se eu não passar de novo, você me avisa. Então, a gente tem que ter bem claro que uma igreja que não estuda a palavra, se os membros dessa igreja não são irmãos que estão constantemente procurando aprender sobre o Senhor, sobre a sua palavra, sobre os seus ensinos, esses irmãos certamente terão dúvidas. Nós vamos lembrar dos irmãos de Bereia, o que eles faziam? E vejam, era alguém muito importante que pregava lá. Paulo, não é? E os irmãos estavam vendo se aquilo que estava sendo ensinado realmente era o que estava na palavra do Senhor. Então, uma igreja sadia, ela é ajudada quando os membros também são membros sadios. Então, os membros que se empenham no estudo, que se submetem, né? Nós estamos falando de pessoas pecadoras e, naturalmente, em alguns momentos, você vai precisar ser exortado. E aí o escrutínio é sempre da palavra. Aquele que exorta deve exortar segundo a palavra. Então, um dos primeiros pontos importantes aqui é que a igreja deve estudar a Bíblia, tá? Para que nessa relação pastoral ela seja o mais bíblica possível. Certo? E quem instrui deve fazer sempre com zelo, né? Fazer porque é o cuidado das almas. Quem foi que confiou a igreja de Cristo? Foi o próprio Deus. Então essas almas, as pessoas, né, da igreja de Cristo que ele separou e que nos reuniu como igreja presbiteriana aliança, ele nos conduz e usa para isso homens, né? Homens falhos, pecadores, assim como vocês, mas que o Senhor definiu assim, né? Então o Senhor quis que fosse assim. Então a gente pode caminhar ao longo da Bíblia para perceber que essa liderança, ela sempre existiu, né? Uma liderança que foi levantada por Deus ao longo da história da igreja. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos disso, e Deus levantou esses irmãos para conduzir. E o objetivo básico e principal era sempre o bem-estar espiritual, né? E esse povo que era conduzido, muitas vezes, eles se rebelavam. E a consequência disso era... Valeu. A consequência disso era a mão de Deus pesando sobre eles. Vou até segurar aqui para que eu não esqueça. Então nós temos, por exemplo, em Provérbios 29:12, nós temos: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Por que vocês acham que isso é tão ruim? Se você tem em sua volta pessoas que mentem, que afagam o ego desses que estão à frente na liderança, naturalmente, aqueles que são crentes verdadeiros, aqueles que lidam com a verdade, naturalmente eles vão se afastar. Eles não vão ficar naquela igreja. E não é à toa, muitas igrejas definham a cada ano por causa disso. À medida que percebe que aqueles que estão à frente da igreja não estão sendo guiados pelo que a palavra de Deus instrui, pelo contrário,
aqueles que estão à volta criam um ambiente para afagar o ego, para sempre confirmar aquilo que ele está dizendo, mesmo contrário à palavra de Deus, é um ciclo que traz cada vez mais condenação para aqueles. Então, é um ciclo, tem o ciclo virtuoso, né? E esses irmãos, então, essa igreja, naturalmente, ela vai se afundar cada vez mais no pecado. Então, vejam o perigo. Deus institui uma liderança e essa liderança tem responsabilidade para com os seus membros. E os membros, como eu falei, têm também responsabilidade. Se você percebe que a liderança que está te exortando, está te chamando a atenção, não faz com a Bíblia aberta, então você tenha condições suficientes de apontar naquilo que está sendo contrário à instrução bíblica. E aí nós temos o princípio sagrado. Deus advertiu as nações contra atacar os seus servos ungidos. Esse princípio atravessa toda a narrativa bíblica e permanece relevante para a igreja hoje. E esse é um outro ponto, né? Em 1 Crônicas diz: não toquei nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. No Antigo Testamento é muito comum isso, né? Aqueles, mesmo pregando a palavra de Deus fielmente, eles eram perseguidos, mortos muitas vezes. E o que esse princípio nos ajuda hoje? O que a gente pode, a partir desses relatos, aplicar de maneira prática para a nossa vida diária na igreja? O que vocês acham? Estão comigo? Primeiro, os líderes são escolhidos e posicionados por Deus para servir ao propósito redentor na história. Ou seja, aqueles que lideram são instrumentos do próprio Deus para conduzir a sua igreja. Mas eles fazem isso com uma autoridade que não é deles. Como eu falei, são pecadores, falhos, com as suas lutas, mas é uma autoridade que é delegada. É o próprio Deus que levanta, e aqueles que desprezam essa autoridade estão desprezando o próprio Deus em última análise. Se aqueles que o Senhor instituiu para conduzir a sua igreja está lhe exortando, lhe ensinando, e você deliberadamente está resistindo, você também está resistindo ao próprio Deus, porque essa liderança foi instituída por Ele mesmo. Então a gente chega na rebelião contra a liderança, né? Então nós temos aqui, a Escritura mostra repetidamente o povo resistindo aos líderes que Deus enviava. A história de Israel é, em muitos aspectos, uma história de rejeição da liderança espiritual, e nós sabemos com consequências nefastas por conta disso. Então o padrão é claro e serve como advertência para a igreja de todos os tempos. Olha só em Neemias, capítulo 9, 26 e 27. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Então, aqueles que se opõem à liderança da igreja, estão se opondo ao próprio Deus, por assim dizer. E a gente viu na própria história, né, nós temos a Bíblia nos instruindo e nos mostrando exemplos disso, de que Deus sempre retribui essa rebelião. É uma rebelião que é contra Deus. Porque se aqueles que o Senhor instituiu como liderança
está aplicando uma disciplina e aquele que, em parte, resolveu se submeter, mas no momento em que é chamado à obediência em um ponto específico, e ele resolve então sair da igreja, não há mais submissão. Ele resolveu seguir o seu próprio coração. E o Senhor o encontrará. E no povo de Israel a gente sempre viu a opressão. Aqueles, em muitos momentos, quando o povo de Deus estava em desobediência, o que acontecia? Os ímpios, eram impostos a eles derrotas em batalhas por causa do pecado. Então, ali no ambiente específico de guerra, por exemplo, nós tínhamos a opressão. Então, se você não tem uma liderança fiel, e essa liderança apontando os caminhos, apontando os erros, nós então, se não seguirmos aquilo que a palavra de Deus e os nossos líderes estão instruindo, nós iremos cair e falhar terrivelmente. E vamos sofrer a consequência disso. Então, esse não é o fim, porque por um momento pode ser que aqueles membros resistam, mas a graça do Senhor nos convida à restauração, ao arrependimento, para que então possamos nos submeter e viver de maneira que agrade o Senhor. E aí nós tiramos um princípio importante disso, que é visto na própria vida da igreja. O primeiro dele é a saúde espiritual. Então, se nós temos membros dispostos a receber a instrução e a se submeter, entendendo que ali é a voz de Deus por meio da sua liderança, que vela e cuida daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então, a gente pode ficar tranquilo, porque o cuidado é com a alma. E um termo interessante que a gente vê no próprio versículo é a ideia de velar. Velar é como se você estivesse, no meio da noite com a vela ali e no esforço para permanecer acordado. Então você está velando, você está cuidando. E é muitas vezes o que os líderes, pastores, presbíteros, não só esses, mas a liderança da igreja, diáconos também, têm a oportunidade de fazer isso, de cuidar, de cuidar da sua igreja, de velar pelas almas dos seus irmãos. E um outro resultado que a gente pode ver isso na própria vida da igreja é a maturidade cristã. Então, aquelas igrejas que honram e cooperam com seus líderes crescem em discernimento, em caráter e fé bíblica. Então é benéfico também, não só para o membro, mas para a própria igreja. E o resultado é a bênção do Senhor. Se há submissão, se há compreensão de que aquelas pessoas foram instituídas pelo próprio Deus para guiar a sua igreja, então nós podemos descansar na vontade do Senhor e poder seguir, servindo ao Senhor com pureza a cada dia. Agora, tem alguns extremos. E foi um pouquinho do que eu falei no início, do que nós temos em algumas igrejas fora, e graças a Deus nós não temos, pelo menos na percepção, antes de ser presbítero eu já entendia isso. Nós não temos na nossa igreja. Então nós temos duas realidades.
A primeira é a abdicação da autoridade. Então, aqueles líderes que, para fazer o que os membros desejam, né, e não se opor a eles, porque mais membros é mais dízimos, mais ofertas. Então, eles abdicam dessa autoridade que é dada por Deus e pecam principalmente e primeiramente contra o Senhor. E eles então resolvem, né, tirar a disciplina eclesiástica. Então já é uma das marcas da igreja verdadeira, né, a aplicação correta da disciplina eclesiástica. E como aqueles que lideram conforme o seu coração não têm compromisso nenhum com a palavra, então eles claramente não vão seguir o que a palavra de Deus institui. E resolve então fazer uma pregação sem autoridade bíblica, que é natural, né? Em pecado você não tem autoridade bíblica. Tem omissão diante de erros doutrinários. Então, se nós temos pregações que são conforme, né, aquelas pregações que é um recado, que é conforme o meu desejo, eu vou pregar para aumentar os dízimos e as ofertas, porque olhando para a igreja eu vi que a arrecadação diminuiu, então eles resolvem falar sobre dízimos e ofertas. Então é sempre querendo fazer o que eles querem. Se eu tenho uma necessidade de uma igreja que não está cooperando, não está dizimando e as finanças vão mal, então eles resolvem pregar sobre dízimo. Não porque a palavra de Deus institui, mas para seguir o seu próprio coração. E aí é ladeira abaixo. É uma igreja que segue sem direção espiritual. E qual é o outro ponto, né? O outro extremo? E aí por isso que eu falei que uma igreja bíblica com irmãos que se empenham em conhecer sobre o Senhor, em estudar a sua palavra, de conhecer a Bíblia de maneira fiel, profundo, eles podem então ajudar a própria liderança. Por quê? Muitas vezes você tem aqueles líderes que se aproveitam da autoridade que tem para também fazer o que eles querem, mas na outra ponta. Então eles já são autoritários. Lideram líderes que ultrapassam os limites das Escrituras. Então, a opinião pessoal é confundida com a palavra de Deus, o controle indevido de consciência dos membros, o cuidado pastoral transformado em coerção. Ou seja, se o membro não está fazendo o que eu quero, então eu visito esse irmão e vou, de maneira mais incisiva, fazer com que ele faça o que eu quero e não o que é a palavra de Deus. Então observa que o padrão que é instituído pela palavra, ele já foi deixado de lado também. Então os dois extremos sempre vão negar a palavra do Senhor. E das outras características é a dependência dos membros aos líderes e não a Cristo. Ou seja, muitas vezes esses líderes já são endeusados na própria igreja. Então aqueles que são liderados, eles não se guiam, né? São irmãos superficiais, não se guiam pelo que a Bíblia diz, e tudo o que o líder, né, o que o pastor diz, eles seguem. Então esse autoritarismo é uma das formas mais perigosas de abuso dentro da comunidade cristã, porque há uma relação de confiança. Né? Aqueles que estão nos liderando, eles já gozam naturalmente de uma relação de confiança. Né? Quando você precisa de um conselho, de uma instrução, com quem que você vai geralmente? Com o seu pastor, né? Com os presbíteros. E é um ambiente que pode gerar também para os líderes
uma casca de banana, né? De poder, em muitos momentos, se eu não estou me guiando pela palavra de Deus e usando ela como a base para o aconselhamento, para o ensino, para a instrução, então eu posso cair nesse erro, né? E ele vem disfarçado de um comprometimento espiritual. Então, observe, eu posso, muitas vezes, usar a ideia do comprometimento com a alma para fazer o que eu quero também, tá? Então, nós temos, basicamente, confusão entre opinião e escritura, não poucas vezes o controle da consciência, e esse é um ponto que a gente deve tomar muito cuidado para aqueles que lideram, de não pressionar, né, os irmãos a tomarem decisões conforme o que o pastor, o presbítero deseja. Ou seja, você aconselha e espera que biblicamente aqueles irmãos possam, no seu lar, né, o homem como pastor da sua casa, guiado pelo Senhor, com base também no aconselhamento, tomar as decisões daquilo que é o melhor para a sua família. E um outro erro que a gente percebe nisso é muitas vezes aquele que é aconselhado, ele não quer tomar a decisão. Abrindo um parênteses aqui. Mas ele quer que aqueles que aconselham digam para ele o que ele tem que fazer. E também é um outro problema. Não é os líderes que vão dizer o que você tem que fazer na sua casa. Uma decisão de deixar o emprego e aceitar uma outra proposta. Isso é uma decisão que cabe a você e a sua família, né? Que deve ser tomada com base em oração, com discernimento, dado pelo Senhor. Claro, tem espaço para aconselhamento, mas a decisão é sempre da família, né? Então, um cuidado aqui é evitar essa coerção, né? O que deveria ser proteção e encorajamento para o pastoral torna-se instrumento de pressão e medo, prejudicando a liberdade cristã genuína. E aí nós temos um ciclo ascendente, que é mais ou menos um resumo do que nós já falamos até aqui, né? Que esse controle, essa interferência crescente nas decisões da família, ela passa a ter uma coerção aqui. Então, passa a ter uma pressão que substitui a persuasão e o diálogo, ao invés de uma direção bíblica e cuidadosa. E aí, muitas vezes, não poucas vezes, a gente vê a tirania, né? Aqueles que, baseado na sua vontade, no desejo de arquitetar ali, para que a igreja caminhe e trilhe um caminho que ele deseja, ele começa a instruir, a coagir, a levar os irmãos a fazer somente o que eles querem. E está cheio de exemplos aí, né? É você usar o discurso de que a dívida não é minha, a dívida é da igreja, né? A gente está cheio de exemplos aí. Que ele vai lá e toma as dívidas em nome da igreja, mas na hora de pagar ele diz que a dívida é da igreja. Então nós estamos cheios de exemplos de lideranças que, tomados pelo seu egoísmo, né, pelo desejo do seu coração, de grandeza muitas vezes, levam a igreja a situações perigosas, né? Muitas vezes pecaminosas, levando pessoas sinceras a pecar contra o Senhor, né? E tratando mal aqueles que o Senhor confiou a eles, né? Não tendo essa relação com a igreja
sendo primeiro uma prestação de contas ao próprio Deus. Eu faço o que eu quero e não o que as Escrituras mandam. Então esse ponto central aqui é: o abuso acontece quando a autoridade humana começa a substituir a autoridade das Escrituras. Então a liderança bíblica sempre aponta o rebanho para Cristo e a sua palavra, nunca para si. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Estamos caminhando para o final. Se nós já falamos dos extremos, agora é importante de nós, como igreja, olharmos para o que é uma liderança pastoral bíblica. Então nós temos aqui a realidade da igreja. Quando você recebe muitos irmãos na igreja, você recebe casais de mãe solo, por exemplo, divorciados, muitos foram abusados. Então você tem um caos social, Você tem uma confusão moral, porque são pessoas que vêm com o relativismo, com o eu no centro, é fazer o que eu quero, é fazer o que eu desejo, e não o que as Escrituras mandam que eu faça. Muitos com uma família desestruturada. Então, abrindo um parênteses aqui, são essas pessoas que chegam à igreja. Então você percebe que se você chega numa igreja em que a liderança, aqueles que lideram aquela igreja, não são bíblicos, não tem a Bíblia como um padrão para exercer essa tarefa, a situação só piora. Então tem tudo para dar errado. E aí a gente tem, então, aqueles que lideram, os pastores, como um guia para o rebanho. Lembram? A intenção é levar essas pessoas a Cristo, para que elas possam ser convencidas do seu pecado, a olharem para si e ver onde que estão pecando contra o Senhor, os mandamentos que estão sendo quebrados, e aprenderem na relação com a igreja a como viver para a glória do Senhor. Então veja, em 1 Pedro 5, 2 e 3 diz: apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, não como dominando sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui a gente tem um exemplo claro de como deve ser essa liderança. É uma liderança também pelo exemplo, mas um exemplo que se baseia na Bíblia, em princípios que são eternos. E aí esses pastores, aqueles que lideram, devem fazer isso guiando as suas ovelhas com direção, orientação clara para decisões da vida. E importante, à luz da palavra de Deus. Segundo, estrutura. Uma comunidade organizada e com limites saudáveis para crescimento. Então é muito comum quando alguém chega que é novo na igreja, ele começa a aprender, como é essa relação com a igreja. A quem que ele deve se portar, como que ele deve se portar, quem os lidera. Então, ele começa pelas sociedades, vai ali na função de integração, aprendendo a lidar com os irmãos, a ter mais intimidade, a ser aconselhado no próprio dia a dia. É comum de alguns irmãos que chegam de outras igrejas, por exemplo, Igreja Universal, que lá não há relação pastoral. Então esses irmãos, eles precisam aprender a ter essa relação pastoral.
E não poucas vezes essas experiências anteriores, elas dificultam essa relação pastoral, né? Porque há sempre uma desconfiança de que haverá abusos daqueles que lideram, haverá abuso na forma de guiar, levando você a fazer o que eles querem, não do que a palavra de Deus instrui. Por isso, o ensino bíblico fiel é muito importante. E, no final das contas, é sempre um cuidado pastoral, né? A atenção às lutas, às dúvidas, às crises, né? São nas crises em que essa necessidade fica cada vez mais latente, né? Que você procura aconselhamento para, a partir dessas lutas, responder biblicamente, né? Aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Então, o modelo bíblico, se a gente pudesse resumir, tem aqui, para quem gosta da matemática, né? Tem esses círculos aqui. Primeiro, a liderança pastoral firme, né? Lembrem, a gente sempre, quando falar de liderança pastoral firme, é uma liderança que se baseia na palavra de Deus. E não poucas vezes, quando você chama os irmãos para conversarem, para instruir de alguns pontos que já está evidente para a própria igreja, esses irmãos, alguns atendem, são convencidos, né, pela própria palavra de Deus, na exortação que recebem, a mudarem a forma de viver. Mas não são poucos aqueles que, guiados pelo seu próprio eu, se rebelam e decidem fazer somente o que querem. Então nós temos, no pouco tempo que eu tenho como presbítero, nós já vimos alguns casos de irmãos que agem de maneira diferente. E como é bom naqueles que lideram olhar e ver que você indicou como que a Bíblia instruía que os irmãos deviam proceder em uma determinada situação. Aquele irmão reconhece, muda e tem os benefícios. Depois, num retorno, agradece porque realmente tem os seus olhos abertos, e é benefício para a sua alma, né? Para a sua alma, para a sua família, né? Se tratando daqueles que lideram, os pastores dos seus lares, porque beneficia a família, né? Os filhos, a esposa. E essa autoridade, ela sempre deve ser limitada pelas Escrituras. E uma submissão da igreja responsável. Ou seja, você deve se submeter, mas essa submissão, ela deve ser bíblica. Porque você é convencido pela própria palavra de Deus que você está em erro. Então, nesse ponto, esses três aspectos são importantes no modelo de liderança daqueles que lideram, no modelo bíblico, que deve ser equilibrado. Caminhando para o final, nós temos algumas aplicações. Como eu disse, é um estudo que não é unicamente para aqueles que são liderados, mas para aqueles que lideram, para que possam olhar para a sua vida e aplicar com mais ênfase, com mais desejo, esses aspectos importantes. Então, para aqueles que são membros da igreja, primeiro, cultivar um respeito genuíno pela liderança pastoral. O respeito é a base importante para isso. Ouvir e considerar a instrução pastoral com o coração aberto, né? Os exemplos que eu dei aqui de alguns irmãos que, depois de serem chamados, respondem biblicamente e depois desfrutam, né, dessa resposta bíblica, numa mudança de vida, numa mudança bíblica, respondendo
a exortação. E um outro aspecto importante é orar fielmente pelos seus pastores e líderes. Então nós somos convidados a orar por aqueles que nos lideram. Como eu disse, são pessoas como vocês, né? Têm as suas lutas, têm os seus pecados, mas que o Senhor os separou para liderar. Então é uma instituição que é divina, né? Ela não é humana, é o próprio Deus instituindo e definindo assim, soberanamente, que a sua igreja seja instruída, cresça em conhecimento, em graça a cada dia. E para os líderes, exercer autoridade com humildade e espírito servil. No final das contas, meus irmãos, é sempre um serviço, não somente à igreja, né, como um todo, mas àquela família, ao irmão. E outro aspecto importante, jamais substituir ou igualar sua voz à da Escritura. Então a gente, sempre que vai conversar, tem o cuidado de, baseado nos princípios que o próprio Senhor nos dá, poder enquadrar ali aquela situação, de ver os pecados, né, os mandamentos que são quebrados e poder instruir o irmão a como reagir nas determinadas situações. Um outro aspecto importante é cuidar do rebanho como mordomos, não como proprietários. Então, a autoridade que nós recebemos é uma autoridade delegada, por isso nós devemos exercer essa mordomia com sabedoria, com responsabilidade. E ser exemplos de caráter cristão para o rebanho. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos concluir? Bora lá. Então agora encaixando aqui os pontos que nós vimos lá no início, de honra, submissão bíblica e cuidado pastoral. Então os membros que reconhecem e valorizam o papel dos líderes como dádivas de Cristo à igreja. Então, opa, não mudei. Aí, ó. Um outro aspecto, submissão bíblica, uma obediência informada pela palavra, responsável e voluntária, não cega e não coagida. E o cuidado pastoral, líderes que pastoreiam com amor genuíno, prestando contas a Cristo pelo rebanho confiado. Então vejam, a responsabilidade é de todas as partes, tanto daqueles que são confiados, almas confiadas à liderança, quanto aqueles que também, como liderados, devem responder biblicamente, se submetendo, orando por esses que os lideram, entendendo que, por mais que o Senhor tenha nos separado na condição de alguns como líderes, outros como liderados, nós somos um corpo único, em que o Senhor mesmo quis assim fazer, e Ele deseja que essa igreja como um todo seja edificada, né? Um ajudando os outros a serem mais parecidos e mais conformados com Cristo. Então, o resultado, quando honra, submissão bíblica e cuidado pastoral se encontram, a igreja experimenta ordem espiritual, crescimento em maturidade cristã e a glória de Deus é manifestada em sua vida comunitária. Então, esse é um ponto importante para nós, de olharmos que o Senhor assim o quis, guiar a sua igreja por meio de lideranças, de líderes, que são exemplos no meio do povo, mas que o objetivo principal é a edificação do corpo de Cristo. Amém?